Alexandre, que tipo de relação está se construindo entre esses empresários e o favorito para vencer as eleições, pelo menos até agora? Há uma relação de confiança, especialmente por parte dos empresários, em relação à política econômica que pode ser implementada num eventual governo Lula, muitos deles justamente ressabiados com o que aconteceu durante o governo Dilma, especialmente? Olha, Rafa, vamos chamar de uma relação institucional republicana que é importante, né? As pessoas precisam conversar. Isso não é adesão, isso não é apoio, isso é apenas... você tem alguns dos representantes maiores do PIB brasileiro, que são agentes importantes da sociedade. A gente também tem que parar de demonizar empresário. Eles são muito importantes no crescimento econômico, na geração de empregos, na influência até em relação a alguns caminhos da política brasileira, principalmente das suas áreas de influência. É importante que seja. Então, assim, se você tem um líder das pesquisas que está aí praticamente garantindo uma vitória ou no primeiro ou no segundo turno, cada vez mais parecido com o primeiro turno, mas pode ser no segundo, a gente considerando o resultado das pesquisas. Essas pessoas não vão conversar com o presidente eleito para um terceiro mandato, tem que conversar. Não precisa gostar dele, não precisa ir com a cara dele, não precisa aplaudir, né, como muita gente lá aplaudiu, enfim. Você pode saber o que ele tem para falar, olhando no olho, sem intermediários, sem formar consciência a partir de zap, de comentarista terraplanista, entendeu? Pergunta para ele, olha no olho, vê o que ele tem para falar. Ele tem uma história para contar, né? Ele já foi presidente da República por 8 anos, 2 vezes, então tem um legado, tem uma história. Dá uma olhada o que ele está prometendo para frente, vê a condição que ele está até de vida, a idade dele, o que ele tem de perspectiva aí, quantos anos mais aí pela frente de carreira política antes de se aposentar, o que ele poderia estar preocupado em fazer nessa altura da vida, nessa altura da sua carreira, enfim. A gente não pode, a gente tem que parar com essa história de achar que a política ela ganha quando você tem esse clima conflagrado, esse clima de nós contra eles, aquele absurdo que Paulo Guedes falou aqui do nosso lado contra o capeta. A gente tem que acabar com isso. A democracia, ela tem alternância de poder e é bom que tenha. Se você, na democracia, não concorda com o governo que eventualmente vai ser eleito, trabalha melhor para eleger o seu no próximo. E é isso, essa troca. Você olha para os Estados Unidos, um ano é democrata, outro ano é republicano, um mandato é de um lado, outro mandato é do outro. Você vai para a Inglaterra, né, essas democracias que a gente tanto admira, as mais estáveis, as mais longevas. Você não tem, como teve no México, 70 anos do mesmo partido mandando. Enfim, esse tipo de estabilidade você vê na Coreia do Norte, você vê em lugares até ditatoriais. Você vai para a China, né, com o Partido Comunista Chinês, que não sai do poder nunca e nem talvez saia numa perspectiva, pelo menos no nosso tempo de vida. Então, assim, a alternância de poder e não deixar que político esquente a cadeira é bom. Você traz novas visões, de repente alguns políticos são bons, outros não são, alguns vão errar, alguns vão acertar, e a democracia vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo o que fazer, o que não fazer. Esses empresários fizeram o certo, foi um jantar muito concorrido, os jantares anteriores parece que não davam nem 40 pessoas, nesse deu mais de 100, então assim, houve um interesse grande, por quê? Porque o poder é atrativo, né? Se você tem alguém ali que aparentemente será eleito e será empossado presidente do Brasil em janeiro, essas pessoas querem estar próximas do poder, no bom sentido, ao menos, né? Querem ouvir o que o poder tem para falar e eles vão tomar as suas decisões de negócio baseadas nisso, decisões de investimento, vão vender seus negócios, vão ampliar seus negócios, vão investir, vão botar dinheiro no mercado financeiro, vão botar dinheiro na produção. Essas decisões que são extremamente importantes, a gente tem que torcer como brasileiros, a gente tem que torcer que sejam decisões bem informadas. E uma das maneiras, não a única, mas uma das maneiras de você se informar bem é sair um pouco do zap, sair da conversa dos maluquinhos que ficam inventando teoria conspiratória e ir
aonde a informação está, onde a verdade está. Olhar no olho dos políticos, conversar e circular um pouquinho em Brasília, conversar com quem manda. E, claro, essas pessoas, políticos, normalmente são grandes mentirosos, são muito vaidosos, contam meias verdades. Não estou dizendo para você acreditar pelo valor de face do que o político fala, mas ouça e tire suas próprias conclusões. Quanto mais próximo da fonte primária da informação, melhor.